Shazam, a Fúria dos Deuses, continua a história de Billy Batson, um adolescente que, ao invocar a palavra Shazam, se transforma no seu alter ego, um super-herói Shazam. Com o poder dos deuses, o Billy Batson e sua família, que também se transformam em campeões Shazam, ainda estão aprendendo a conciliar o seu alter ego super-herói com a sua adolescência. Mas quando as filhas de Atlas, 3 deusas muito vingativas que voltam à Terra para tomar um poder que já foi delas, Billy Batson e sua família são obrigados a entrar numa batalha por sua vida, pelo seu mundo e principalmente pelos seus poderes. Essa é a sinopse de Shazam, a Fúria dos Deuses, mas antes de falar sobre esse filme, eu posso pedir aqui o seu like nesse vídeo e também a sua inscrição no nosso canal? Isso não te custa absolutamente nada e me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui no YouTube, viu? Então, tô esperando o seu like e também a sua inscrição nesse canal aqui, senhoras e senhores. Bom, vamos falar então de Shazam, a Fúria dos Deuses por aqui. Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar então de Shazam, Fúria dos Deuses, a sequência do primeiro filme desse super-herói adolescente que é, na minha opinião, desde o primeiro a válvula de escape da DC pro humor e pra irreverência. Shazam, desde o primeiro filme, nos mostra muito humor, muita leveza, muita cor, diferente dos filmes da DC que sempre vão pra um lado mais dark e tudo mais. Então, esse filme acabou sendo, o primeiro, uma grande válvula de escape e agora no segundo, a primeira pergunta que me veio à cabeça quando essa continuação foi confirmada era se o filme tinha amadurecido. E a resposta é sim. Se o primeiro filme era uma aposta da DC, num tom muito diferente do que eles já tinham, agora no segundo, nós continuamos com essa aposta, mas com esse universo, com esse viés da DC mais leve, mais humorístico, mais adolescente, muito mais concreto. É muito interessante você assistir Shazam 2 porque é perceptível esse amadurecimento do roteiro, dos atores e em como contar essa história. Acaba sendo equilibrado. Se no primeiro nós tínhamos muito humor, muita irreverência, muita adolescência, um filme muito disruptivo, aqui em Shazam 2 nós temos esse universo desse mesmo jeitinho, só que amadurecido, sabendo até onde pode ir, sabendo onde não ir e o que não fazer ou até mesmo fazer nesse universo. E é muito interessante assistir esse filme, porque quando você entende que esse roteiro é um roteiro que nós já vimos no Shazam 1, esse universo, esse viés é o mesmo do Shazam 1, só que amadurecido, o roteiro e o diretor conseguem brincar muito com o humor e também com o dark. Em vários momentos do filme você tem períodos dark, inclusive a primeira sequência das filhas de Atlas é bem pesado no sentido sonoro, no sentido visual da palavra pesado ali, desse universo mais dark. Mas ao mesmo tempo, quando nós chegamos no núcleo familiar do Billy Batson, isso tudo fica muito leve. Quando nós entendemos as piadas desse universo, é muito interessante ver a concretização disso que eu tô falando pra você, desse roteiro mais jovem, desse roteiro mais claro, mais colorido, mais adolescente, mas ao mesmo tempo maduro. Parece que todos ali no elenco, todos os atores entenderam seus papéis e o cumprem com maestria o tempo todo. A família Shazam, agora com mais tempo de tela, ganha uma definição. Cada membro da família vai para uma área, o que nos faz nos apegar a esses personagens. E é muito interessante como o roteiro coloca essa família, cada um em sua área e toca em temas secundários. O roteiro é muito interessante desse filme. Como diz a sinopse, a família Shazam enfrenta um novo mal aqui. Um mal que prova esse amadurecimento do roteiro e da história de Shazam. É realmente um mal mais poderoso, mais dark, com mais objetivo, que amadurece junto com o espectador do primeiro Shazam. E isso fica muito interessante, ele acompanha essas épocas. O roteiro consegue ter um objetivo claro desde o início, em primeira camada. Você entende o começo, meio e fim. Mas ao mesmo tempo, esse roteiro que apresenta muito bem a primeira camada não deixa de trabalhar a segunda camada. Porque aqui nós estamos trabalhando com adolescentes. Nós estamos falando aqui de adolescentes superpoderosos, mas que não deixam de ser adolescentes e que têm os seus dramas adolescentes. E quando vai pro humor, marca que estabeleceu no primeiro filme, Shazam, Fúria dos Deuses, é
muito efetivo. Tem piadas muito, mas muito bem colocadas ao longo de todo o filme, com muito time e muito engraçadas. Enfim, as piadas desse filme superaram do primeiro, são sensacionais. As piadas que o Shazam faz com o universo de si, as piadas que acontecem no meio do filme com as vilãs, por exemplo, todas são muito bons. Então, o roteiro do filme consegue ter um começo, o meio e o fim, abordar temas muito importantes para a adolescência, ao mesmo tempo ter muito humor e ser muito conciso. E agora eu preciso falar de 2 pontos do filme com spoilers. Então, se você não quer ter nenhum spoiler sobre esse filme, e eu nem indico que você tenha algum spoiler antes de assistir a obra Shazam 2, eu peço que você pule para esse tempo aqui do vídeo, porque nesse tempo os spoilers já acabaram e eu falarei sem nenhum spoiler sobre o elenco e também a conclusão do que é Shazam 2. Então esteja aqui por sua conta e risco a partir de agora, viu? Se eu posso identificar um problema em Shazam 2, em Shazam Fúria dos Deuses, é um medo de fazer o que fez no final. E aí eu não sei se esse medo de fazer o que fez no final foi do diretor ou até mesmo da própria organização da Warner, dessa nova direção, desse novo caminho que o DCU vai tomar. No final, Billy Batson morre, salvando a sua cidade, salvando a sua família do poder do dragão, que nós vemos muito nos trailers ali. Ele é colocado como um deus realmente, ele é citado, e é muito bonito essa frase de que, olha, ali está um verdadeiro deus. É muito legal essa colocação. Mas ao mesmo tempo, quando se assiste isso, ele é ressuscitado logo após pelo poder dado novamente ao cajado do Shazam pela Mulher Maravilha, né? Que também é uma deusa, não podemos esquecer disso. Então, Billy Batson ressuscita. Ele volta, já como Shazam, ele volta ali. Ele tem essa personalidade de Shazam. O filme tava indo bem, tinha apresentado uma história muito boa, com piadas muito boas, com um drama muito bom, e tava partindo pra esse final, pra essa despedida do Shazam, do filme, dos seus filmes e até mesmo do universo da DC, mas parece que algo disse não. Que depois que tava tudo feito, alguém disse, não, tem que ressuscitar esse cara. Então, traga Gal Gadot para ressuscitar o Shazam, porque ele continua no universo. É basicamente isso que eu senti uma falta de coragem desse roteiro em nos explicar algo dessa forma. Porque fica algo jogado. É nos apresentado a morte do Billy Batson salvando a sua família. A jornada do herói está completa. Ao final, na despedida, ele ressuscita de uma forma que ficou estranha no cinema. Lógico que poderia ter colocado a Mulher Maravilha nesse filme, como colocaram a Gal Gadot. Agora sim, é muito interessante porque ao longo de todo o filme ela aparece de costas, exatamente como o Superman aparece no primeiro, apenas do pescoço pra baixo, assim, sem mostrar o ator, e você pensa que seria mais daquela citação como foi no primeiro, só que agora eles mostram o rosto dela. Poderia ter colocado ela, faria sentido, mas não dessa forma. Essa forma foi algo que não ficou legal no cinema quando você assiste Shazam, a Fúria dos Deuses. Acabamos os spoilers. Os spoilers acabaram agora aqui. Vamos continuar falando sobre Shazam, a Fúria dos Deuses. Outra coisa que te prende muito nesse filme e que realmente assim precisa ser citado são as atuações e a química que esse elenco tem. Isso daí não tem como falar mal. Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, que são as 3 filhas de Atlas, são maravilhosas. Cada uma tem uma personalidade definida, juntas tem muita química, separadas tem muita presença. Mas os 2 atores que ganham no meu coração não tem como. Ashen Angel e também o Jake Dylan Grazer. O Billy e o Freddy são sensacionais. Os 2 atores têm uma química maravilhosa. Eles são realmente melhores amigos. O Billy Batson e o Freddy são melhores amigos no filme, mas é tão visceral, é tão interessante a atuação desses 2, que parece realmente que eles são amigos até na vida pessoal, como atores, e isso fica muito interessante em tela, trazendo em muitos momentos a dramaticidade que precisa, e ao mesmo tempo a química e o time pro humor que esses 2 têm são sensacionais. Se tem uma coisa que Shazam acertou foi em questão de
elenco é maravilhoso. Pra completar tudo que eu falei sobre Shazam, Fúria dos Deuses, ele é um filme interessante porque ele amadurece, mas ao mesmo tempo que ele amadurece muito bem, ele não perde a essência do que vimos no primeiro. Realmente é a sequência de um filme, mas que continua e arrisco dizer que até melhora muita coisa do que nós conhecemos no primeiro filme. Todos os atores estão crescidos muito bem em seus papéis, conseguem trazer emoção, conseguem trazer humor, conseguem trazer leveza, e esses sentimentos são basicamente o que o próprio filme nos traz assistindo ele pro universo da DC. É um alívio pro DCU com muito humor e muita irreverência. E ao mesmo tempo, pode ser que nós tenhamos um futuro pra Shazam aí, talvez, muito interessante, que eu quero muito assistir, viu? E se você gostou desse vídeo, não esqueça, curta esse vídeo, comente o que você achou de Shazam ou o que você espera de Shazam, a Fúria dos Deuses, e não esquece de se inscrever aqui, que nos ajuda muito e não te custa absolutamente nada, é rapidinho, viu? Senhoras e senhores, em breve estamos de volta por aqui. Beijinhos, tchau, tchau.